Já falamos muito sobre forças contrárias. Então, hoje, nesse momento, nós vamos falar um pouco mais sobre forças contrárias, claro. Porque uma vez que a nossa realidade, neste momento, é estar vivendo um fluxo para baixo, e então nós temos que aprender a lidar com as forças contrárias. Quanto mais importante é o que você tem para fazer, quanto mais importante e significativo é o que você tem que fazer, mais problemas você vai encontrar, mais dificuldades você vai encontrar e mais contrários vão incidir na sua direção. Eu, quando eu estava com 25 anos, que foi exatamente no marco zero, né? Onde eu falei, chega, esse mar que eu estou navegando é um mar morto. Não quero mais navegar nessas águas. Eu quero outros horizontes, eu quero navegar em outras águas. Então eu comecei a sentir o rebote do universo contrário, das forças contrárias, né? Então eu me lembro que uma vez eu estava num restaurante com um amigo do meu pai e nós estávamos conversando e ele disse assim, mas você é a única que está na contramão, né? Porque todo mundo está indo para lá e só você quer vir para cá. E eu falei assim, acontece que para onde todo mundo está indo não me interessa. E eu não vou para lá porque todo mundo está indo, né? Eu quero ir para cá, então eu estou na contramão, eu estou sozinha, mas eu vou continuar caminhando nessa direção. E esse senhor, ele olhou assim, sabe, como dizendo, sei lá o quê. Mas para mim também não fez muita diferença, porque o diálogo e a conversa se concluiu exatamente nesse ponto. E eu continuei na minha contramão da vida, numa época em que o Brasil, principalmente em São Paulo, né, não se tinha absolutamente nada, não tinha nada, 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 nada além do que eu conhecia e que eu já tinha vivido e explorado. E que não tinha respostas para mim. Eu estou sendo super redundante, mas é importante você entender o quanto é significativo você estar consciente e determinada em função do que você quer e em relação ao mundo que te cerca e o que ele diz para você. Porque se você não escolhe o que você quer fazer, então você é um marionete na mão de alguém. Quem está comandando os seus movimentos? Quem está comandando a sua vida? Né? Um marionete. Agora, quando você corta, né, essas linhas que estão te movimentando e te manipulando, aí você tem que ser autossuficiente. Você vai ter que, você mesmo, né, você mesma, no caso eu, né, comandar os meus movimentos. O que eu vou fazer? Então, é lógico que nesse momento você percebe que você é um marionete sem fio. E o que é um marionete sem fio? Além de um boneco morto, caído, sentado, né? De uma forma bem relaxada, no sentido de relaxado mesmo, não no sentido de descontraído, num canto, né? Sem vida. Porque o marionete ele ganha vida quando alguém vai lá, pega e anima ele dentro de um palco. E aí dá função para ele. Mas se não tem alguém fazendo isso, o que é um marionete além de um boneco morto, jogado num canto? O que é? Nada além. Aí quando eu tirei essas cordas todas, é lógico que se eu não aprendo a ficar em pé e me movimentar e me autossustentar, como eu vou ser um boneco, né? Um boneco. Se bem que eu não gosto dessa palavra boneco quando está se relacionando à pessoa, tá? Mas como é que eu vou ser uma pessoa autossuficiente, que se autossustenta, se tudo depende da minha autossustentabilidade interior? Eu aprendi logo nos primeiros momentos que eu comecei a praticar yoga, eu vi explicitamente, né? Assim, não tinha como eu dizer ou contestar ou questionar. Quando a professora ela disse assim: você é uma pessoa que tem que ser autossuficiente. Então, você tem que, para ser autossuficiente, você tem que parar de se escourar, de se encostar,
nas coisas. E aí eu percebi que a minha vida toda eu era uma pessoa que estava em pé porque eu sempre estava escorada. Eu estava num ponto do ônibus e eu me encostava no ponto do ônibus. Eu estava em algum lugar e eu me encostava em algum lugar. E se tinha cadeira, eu ficava sentada. Ou seja, o tempo todo eu estava usando uma muleta para poder me manter em pé. Para poder me manter no mundo e na vida que eu vivia, né? E até para tomar banho, né? Você vai, você se encosta ou você senta. E o yoga falou, não, você tem que ser autossuficiente, você tem que se manter em pé e em equilíbrio. E eu vi que eu não tinha equilíbrio nenhum. Nenhum. Se eu tirasse um pé do chão, eu desequilibrava. Então, o meu corpo já estava dizendo como estava a minha mente e, em função disso, como eu me relacionava com o mundo. E é lógico que uma pessoa que se auto-mantém é uma pessoa que está solta e relaxada, agora no sentido de descontraída. E uma pessoa solta, relaxada e descontraída é aquela pessoa que não teme nada, é uma pessoa que sabe o que vai fazer. E seja lá o que for que vier contra ela ou na direção dela, ela vai saber como lidar com ela e tirar proveito. E aí nós estamos entrando aonde? Na força contrária. Porque a força contrária incidindo para você, na sua direção, no que você está fazendo, se você está autossuficiente, você está em pé e está solta e relaxada, no sentido de descontraída, então você vai saber lidar com aquela força, porque a calma, a tranquilidade vem de você saber que aqui dentro tem um tigre e que se você precisar dele, ele vai entrar em ação e vai resolver a questão e o problema. E só essa sua segurança já é o suficiente para afastar um monte de problemas da sua vida. Problemas de pessoas que gostam de intimidar o outro, pessoas que gostam de diminuir o outro, pessoas que gostam de humilhar o outro, pessoas que gostam de se sobressair às custas do outro. Esse tipo de problema desaparece da sua vida. Porque essas pessoas, se baterem de frente com você, não é muito aconselhável para elas. Porque se elas gostam de viver num trono, né, com pés de barro, então é bom não bater de frente. Porque se elas batem de frente, esse pé de barro desse trono vai quebrar e esse trono vai cair. Então é melhor ela se resguardar e ela se proteger. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, o que eu estou te falando? Então é exatamente isso. Eu mostrei nos nossos 2 Ichigos e Tears anteriores a ponta do iceberg das forças contrárias que eu tenho convivido há mais de 40 anos para poder chegar onde eu estou agora conversando com você. Eu não conseguia nem ficar em pé quando eu larguei. Eu não tinha força para fazer absolutamente nada. Mas essa força que eu tinha para fazer absolutamente nada era o suficiente para eu decolar. Eu não posso fazer o 2, então eu vou fazer o 1. Eu não posso fazer o 1, eu vou fazer o meio. Mas sempre você pode fazer alguma coisa importante. Eu provei para você através do mangá que eu te mostrei ontem, né, no Ichigo Iti anterior, o que aconteceu quando eu estava quase que finalizando uma página de um flyer meu. O que aconteceu com a página é nada perto do que aconteceu com o estúdio, de tanta água e chuva que teve dentro do estúdio. O tempo que eu deveria ter utilizado para concluir a minha arte, eu tive que salvar o estúdio da inundação, da chuva que caiu dentro, chuva literal, choveu dentro do estúdio, porque tinha problema no telhado, eu desconhecia, quando choveu, choveu literalmente, ao ponto de, quer entrar no estúdio, é melhor você usar uma capa e um guarda-chuva, tá? Então essa foi a realidade daquele momento. É uma ponta do iceberg de todos os problemas, mas eu sempre fui o que hoje eu consigo definir através de uma palavra japonesa, que é shoganai. Shoganai é a resiliência japonesa, que é um pouco diferente da nossa
resiliência, né? Porque o Shoganai, quando você vê que está tudo destruído e que não tem jeito, né, de resolver nada, então você imediatamente você começa a reconstrução, recuperando o que pode ser salvo. E com isso reconstruir melhor, né? E com mais força, seja lá o que for que tenha desabado. Fora ou dentro, Shoganai. Então eu sempre fui e tive esse espírito Shoganai. Só que eu não sabia explicar. Mas a coisa caía, imediatamente eu ia lá e fazia o que podia ser feito com o que eu tinha. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a treinar, né, a espada chinesa, a Jan, eu não tinha força para ficar em pé. Não tinha energia, não tinha autossustentabilidade. Eu, literalmente, dentro, eu tinha falido. Eu não conseguia, eu não tinha energia nem para fazer digestão do que eu comia. Ao ponto de eu comer e ficar orando. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo dessa comida a abastecer o corpo o suficiente para repor o que está faltando? Ou será que a digestão vai consumir o que já está faltando? E significava que podia ser que eu morresse pela própria exaustão da digestão. Eu cheguei nesse nível. Mas eu não parei, porque enquanto eu estou dentro desse corpo, ele me obedece. E eu estou no comando. Então eu comecei a treinar a espada Tian e eu não conseguia fazer absolutamente nada, como eu acabei de descrever em que estado, em que ponto eu estava naquele momento. Então teve um dia que eu estava sentada no sofá, porque aí sim o sofá estava me amparando. Eu não estava sentada no sofá, eu estava sendo amparada pelo sofá, uma poltrona. Uma poltrona Luís XV, tá? Que era onde a minha avó se sentava. Era uma poltrona muito bonita, muito confortável e tal. E eu estava sentada lá na poltrona, na verdade eu não estava sentada nada. Eu era sendo amparada porque eu não tinha condições de absolutamente nada. Mas eu tinha um martelo, que é o bate-pino, que os meus alunos de arte usavam para fazer escultura em madeira. Então o martelo bate-pino, ele é uma haste de madeira e que tem uma parte de madeira. É um martelo, né? Mas só que em vez de ser ferro é madeira. Para bater o pino, para bater o formão, para fazer o alto relevo, né, a escultura na madeira. Eu só tinha aquilo, né, que era mais ou menos desse tamanho, e uma madeira, né, quadrada, mais ou menos deste tamanho. Então imagina uma madeira quadrada na ponta de um bastão, como se fosse um bambu. Na verdade era um bambu. Eu só podia segurar aquilo com a mão esquerda. Eu estava segurando ele com a mão esquerda, que era muito fraca meu punho esquerdo. Minha mão esquerda era muito fraca. E sem vitalidade, nossa, era impossível. Então, eu peguei aquele bastão do bate-pino, né, que era o bate-pino, apoiado o braço na poltrona. Então, eu comecei a fazer movimentos horários, anti-horário, palma yan, espada yan, horário, anti-horário, palma in, espada in, e eu fazia só aquilo. Aí eu ficava cansada, eu parava, aí descansava, ou ficava menos exaurida e já voltava e fazia os movimentos circulares, horário e anti-horário, tá? Minha mãe passou, assim, muito frenética, porque minha mãe era uma mulher que tinha muita energia, então ela estava sempre fazendo muita coisa, e ela passa por mim e olha e me vê sentada lá no sofá, e ela diz, nossa, o mundo está caindo, tanta coisa para fazer, e você fica aí sentada, virando esse pau, né? E foi embora, né? Zoom, passou e foi. E eu falei assim, por um lado, né, fiquei muito triste. Lembra que o tema é amor ou dor? Mas tudo é igual? Então, nesse momento, foi o caminho da dor. Por quê? Porque minha mãe estava certa, tinha muita coisa para fazer e ela estava sozinha, ela tinha uma mãe para cuidar e tem uma filha de 31 anos, 32 anos e fica sentada num sofá em plena manhã maravilhosa, né, de verão aqui em São Paulo, virando um pau. Realmente ela está coberta de razão e isso me deu muita dor e sofrimento. Por outro lado, eu tive um consolo, porque eu falei,
é melhor que ela pense que eu sou uma retardada, né? Uma insuficiente, ou sei lá qual é o outro adjetivo para uma situação dessa, nos olhos dela, do que ela saiba da verdade, que a única filha dela está morta. E aí sim, né? Aí sim entra o caminho do amor. Por quê? Porque era muito, para mim, né? Era muito mais, menos sofrido ela pensar que eu era uma filha, né? Nessas condições, do que ela ter a consciência da realidade de que a filha dela podia deixar esse mundo a qualquer momento. E isso sim seria terrível para ela, né? Então, essa dor, esse sofrimento, essa sensação, né, de perda de alguém que você ama, que está do seu lado se despedindo do mundo, ela não teve. Então, o caminho da dor foi um caminho interno meu, né, que foi o caminho do sofrimento, porque é uma dor que tem raiz em muito sofrimento, mas isso o mundo não soube e minha mãe não soube. E aí ela ficando com raiva é muito melhor do que ela ficar com aquela dor de olhar para a filha em estado de agonia, né? Porque raiva também é uma força motriz. Então tudo é força motriz. Você tem raiva, você pode transformar essa raiva em força motriz. Você tem dor, você pode transformar essa dor, né, em força motriz. E desde que você saiba como e o que fazer, né, para, numa situação dessa, transformar chumbo em ouro, antes que o chumbo te afunde, você fazendo a alquimia da transmutação em ouro, que foi o que eu fiz o tempo todo, ao invés de eu sucumbir pelo peso do chumbo, eu transmutando ele em ouro, em algum momento esse ouro é uma riqueza, uma preciosidade que vai me beneficiar e vai propiciar uma vida melhor, né? Então esse é o valor do ouro. Dá para falar muitas coisas sobre o ouro, mas vamos falar a metáfora do ouro desta forma neste momento, tá bom? Eu acho que dá para já lá no mundo das ideias desenvolver muitas coisas, né, que pode ser útil para você. Mas teve momentos que eu me agarrava em chumbo, né? Eu estava me afogando tão desesperada, sabe, naquele desespero de quem está no último momento, de quem está se afogando e não tem fôlego e não tem mais resistência. Nesse momento que você está assim precisando, né, respirar, precisando emergir e não tem jeito, você se apega a qualquer coisa, né? E naquele momento eu me apeguei, teve uma vez na minha vida que eu me apeguei a chumbo. E eu tinha plena consciência de que eu tinha me apegado a chumbo puro e maciço. Eu falava, nossa, esse chumbo está me afundando mais rápido. Mas só do fato de eu estar, né, abraçada a algo, já me dava um certo alívio, já me dava um certo consolo, né, que é necessário no momento que você está em desespero. Você precisa se apegar a algo, você precisa ter alguma coisa, uma boia, sei lá o que, né? Porque você está se afogando em temporal, em alto mar, de noite, sozinha, numa água gelada, e você tem que se pegar em alguma coisa, porque você não tem mais resistência para nadar, nem para nada. Qualquer coisa você se apega. E nesse momento eu me apeguei a chumbo. Eu falei, nossa, estou afundando mais ainda, mas pelo menos eu estou mais tranquila porque eu estou me segurando em alguma coisa. E nesse momento eu tive que transformar esse chumbo em ouro para que ele não me afundasse ainda mais. Fiz isso? Fiz. Consegui? Consegui. Claro que se eu não tivesse conseguido, eu não estaria aqui conversando com você, né? Depois de ter atravessado 40 anos de umbral, do jeito que eu estou, com a vitalidade que eu estou e com a aparência que eu estou. E eu vou aproveitar esse momento para dar uma dica para mulher, né? Então, mulher, o que é mulher? Mulher é a menina que se tornou adulta, né? Então, tem as meninas que estão em fase de crescimento e uma vez que ela atingiu a maturidade, então ela passa a ser mulher. E mulher é uma realidade diferente de meninas, tá? Então eu vou dar uma dica para você que é mulher,
quando você for se maquiar. Quando você é mulher, a sua pele, ela tem uma elasticidade e uma densidade diferente da menina. Então, se você quer maquiar os seus olhos, é muito simples. Eu vou te dar uma dica, tá? Dica de mulher para mulher. Então, você pega, eu vou pegar esse lápis aqui, como eu tô sem espelho, eu não sei o que eu vou estar fazendo. Eu vou usar a minha marcialidade, meus treinamentos marciais, para fazer no escuro um corte preciso no que precisa ser cortado. É uma metáfora da espada, de quem cultiva a espada, né, chinesa. Então vamos lá. Então, se eu quero fazer esse traço aqui, olha, que eu fiz nos meus olhos, eu fiz um traço para deixar os meus olhos com um olhar mais puxado. Eu gosto de um olhar mais puxado, mas eu tenho uns olhos italianos e ele é amendoado, ou seja, ele vem e depois ele cai, né? E eu gosto um pouco mais puxado, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um risco da linha que ele do ponto que ele começa a cair até onde eu quero o olho da gata, né? Porque eu sou mulher, então olho de gata, né? Ó. Então, se eu quero o olho da gata até aqui, que é o olhar da gata, então eu vou fazer uma linha reta até o ponto e depois eu vou subir do canto do olho e vou unir a esse ponto. Então, eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Então, eu vou fazer uma linha reta aqui, uma linha reta aqui. E aí, depois eu preencho. Na hora de fazer a linha e de preencher, esse é o truque. Essa é a dica. Truque não, dica. Você pega daqui pra cá. Você entendeu? Você pega daqui pra cá e daqui pra cá. Se você fizer isso, você consegue fazer um risco linear e preciso. Se você fizer assim, você não vai conseguir. Mas se você fizer de fora para dentro, você vai conseguir. E de baixo para cima, você vai conseguir. E você vai ver que vai ficar esse risco, que quando você abre ou fecha, fica um olhinho mais interessante. Então, ó, eu vou mostrar para você, tá? Ó, subir, né? E daqui eu venho pra cá. E fica... Os meus alunos, eles ficavam desesperados quando eles me viam maquiando sem espelho. Ai, pelo amor de Deus, você vai furar o olho. Você não sei o que. Eu falei, não, aqui não vou furar o olho nada. Aqui, ó. Fiz pra cá, venho pra cá, entendeu? Preencho, batendo, mas a linha tem que ser fechada e reta. Vai dar certo. E na parte de baixo, pro olho ficar maior, né? Pro olho ficar maior e mais acentuado, eu não faço uma linha contornando os olhos. Lembra que eu falei para você que a minha escola é impressionismo? No impressionismo, eu aprendi a transformar manchas, né, em forma. Então, você olha de perto, você não vê nada, mas se você se afasta, você vê tudo. Então, isso é a arte do impressionismo, de dar a forma através de manchas, né? E eu vou te contar um segredo do desenho, um segredo do mangá, um segredo da pintura, do impressionismo propriamente dito. Quando você vai fazer uma pintura, para ela ficar natural, você não pode fazer linhas muito definidas, como é no caso do mangá. O mangá, ele tem linhas definidas, mas são linhas que também não pode ser monótona, ou seja, a mesma pressão, né, do lápis ou da caneta contínua, do começo ao fim. Você tem que dar movimento, né, à caneta ou ao lápis. A arte do pincel te ajuda muito, porque você faz um pincel mais leve, você tem um traço mais delicado. Você faz um pincel mais pesado e você já tem um traço mais forte, né? E você pode usar essa pressão para poder fazer as suas linhas. E no caso do impressionismo, para que o desenho fique natural, você tem que deixar muita coisa para o subconsciente completar. Você não pode fazer tudo muito definido, né? Você tem que deixar muita coisa subentendido, porque o subconsciente ele vai completar e o desenho vai estar perfeito. Então, se você quer uma maquiagem que defina o seu olhar,
não embeleze, né? Porque os olhos já são bonitos. Mas às vezes você quer definir um olhar, né? Então, para que você consiga definir um olhar com uns olhos que está interessante para você naquele momento, você pode usar esse truque de dar a dica e deixar que o subconsciente complete, tá? E aí vai ficar uma maquiagem legal e não vai ficar pesada, não vai ficar carregada, ela vai ficar delicada e com muito espírito, né? Com muita força. E os olhos vão ficar muito bonitos. E aí o que eu faço? Eu só faço uns pontinhos numa determinada parte, né, da pálpebra, né, dos olhos e aqui na parte inferior, tá? Eu não vou até o final, eu não vou até ali, porque isso vai deixar os olhos falsos, uma maquiagem falsa, uma maquiagem infantil, né? Uma maquiagem que vai deixar os olhos pesados, tá? Mulheres sabem disso. Então, eu só dou um truquezinho aqui, truquezinho, não gosto da palavra truque, dica, técnica, aqui e aqui. E aí eu estabeleci um olhar e olhos grandes, porque daqui o subconsciente completa, então eu já aumentei meus olhos toda essa parte, que como não tem escuro, tá branco. No subconsciente é assim que ele faz, tá branco. Então eu tenho uns olhos enormes aqui, ó. E aí eu fico com esses olhinhos. Ok? Pronto. Por hoje tá bom. Entendeu? É tudo muito simples. E aí você pode também deixar tudo muito divertido, né? Fica tudo ao seu critério. Eu vou falar uma coisa pra você. Aquele menino, né, chinês, o Wang Yibo, que é o protagonista, né? É um dos protagonistas do Indomável, que é o Shen Tin. Ele que faz o personagem, né? Wan Lan Huanji. Esse menino, ele faz uma maquiagem nos olhos que é a coisa mais absurda. Ele fica com os olhos lindíssimos, com um olhar lindíssimo. Então tá aí, né, uma dica para você. Vai lá no YouTube e pega, né, o Yibo e veja todas, estude, né, dê uma navegada por toda a trajetória dele, né, porque ele tem muita coisa, ele tem muitos vídeos, ele tem muito making off, e você vai ver as maquiagens que ele usa nos olhos. Ele tem um olho pequenininho, mas os olhos pequenininhos dele não deixam nada a desejar, porque ele sabe tirar proveito da linha reta dos olhos, da sobrancelha, e ele faz umas maquiagens que de longe você olha e você fala, nossa, olha, e é um menino, né? Mas é um menino que tem feminino. Eu não estou dizendo absolutamente nada sobre ele enquanto homem. Eu estou dizendo que o feminino dele é muito bom. Eu não vejo esse feminino nas mulheres e nem nas meninas, mas eu estou vendo nesse menino. Então dá para você se inspirar muito, né? Na forma como ele olha, na forma como ele se veste, na forma irreverente com que ele se apresenta, o espírito que ele tem quando ele entra em cena, quando ele entra em ação, seja lá cantando, seja dançando, seja conversando, seja olhando para você, né? Ele tem muito espírito, ele tem muita força espiritual, né? Que eu acho que é uma boa fonte de inspiração para você que é um investigador, que é uma investigadora, porque no Vida Ikigai, né, no canal Vida Ikigai, nós somos investigadores e cultivadores. Ikigai é o propósito de vida, mas o propósito de vida, para você encontrar e realizar, você tem que ser e ter esse espírito, né, que tem o Ibo. Tanto que ele, com 21 anos, ele já conseguiu ganhar o mundo, sozinho, com a própria determinação. Ele começou muito cedo, ele já foi para a Coreia muito cedo, aprendeu coreano, se juntou com uma banda de K-pop coreana, e, sabe, ele foi.
E você fala, Velze, mas por que você está me dizendo tudo isso? Porque quando eu tinha 16 anos e quis alçar voo, não deu. Eu não pude alçar voo. Eu não pude ser a Velze, eu não pude ir de encontro ao meu propósito. Então eu tive que esperar, né, até hoje, chegar aos 65 anos, para poder, aí sim, ter condições de realizar o meu propósito, de alçar o meu voo, de realizar aquele espírito, né, alado que eu tinha quando eu ia no aeroporto de Congonhas e ficava lá acalmando os meus sentimentos através de um avião decolando, quando as turbinas, né, elas estavam na máxima, então aquilo me turbinava por dentro e eu tinha toda essa força para decolar e não deu. Então eu implodi, me trouxe muitos problemas, porque energia bloqueada é muito sério. E eu levei, a partir dos 25 anos, quando eu mudei a rota, eu levei exatamente 41 anos para poder estar de frente com você e ter resolvido tudo. Então, caminho do amor, caminho da dor. Não vou dizer para você que Ibo não tenha tido dor. Lógico que teve, porque ele teve que ter muita determinação, inclusive para poder representar esse personagem Lan Huandi, porque ele foi reprovado 2 vezes pela produtora. 2 vezes ela reprovou ele viajou até Beijing e conversou com ela, mas só dele entrar na sala e ela olhar para ele, sabia que ele era o Lan Huandi. Tanto que ela diz isso em entrevista. Às vezes a gente olha uma foto, mas o bom mesmo é você olhar a pessoa, porque a pessoa tem um espírito. E quando ela viu o espírito do Ibo, ela sabia que ele era o Lan Huandi. E não tinha outro. Mas esse menino, para poder, né, ser o Lan Huandi dessa série japonesa, chinesa, né, ele teve que lutar por isso. E ele teve que jogar tudo que ele tinha construído, porque pelo que eu pude ver, ele perdeu tudo que ele tinha construído, porque ele já tinha nome, ele já tinha um público, ele já tinha os fãs dele por causa da banda, né, de K-pop que ele fazia parte. Então ele já era o Ibo. E ele apostou tudo que ele tinha para ser esse personagem. E pelo que eu vi, né, nos making of, ele perdeu tudo, porque os fãs dele, né, as pessoas que admiravam ele, não aceitaram ele fazer esse personagem dentro dessa série chinesa. E ele perdeu tudo. E ele, com 21 anos, ele tem essa determinação. É isso que eu quero. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Ele foi lá e pagou. E depois que ele fez o personagem, ele ganhou o mundo. E ele não só recuperou tudo que ele tinha perdido, mas como ele também recuperou muito maior e teve uma eclosão, né, internacional. Então, vejam o espírito de um menino que pôde manifestar, né, a sua força, o seu Ikigai, o seu propósito de vida. E eu vou fazer isso agora, estou fazendo agora, né? Então vamos lá, vamos ver o quanto eu consigo daqui para frente, porque no meu caminho de dor, eu transformei toda a dor e todo o tempo que eu tinha em algo construtivo. Eu falei, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aquilo eu procurei fazer o melhor possível. Então eu mergulhei de corpo e alma no que era possível. Então eu assisti muitos filmes, eu treinei muito, eu convivi com muito conflito dentro e aos poucos a gente vai com as nossas peças de quebra-cabeça, nós vamos montando, né, esse tabuleiro do caminho do amor e da dor. Transforma a dor em força quando você pega ela com amor. Porque amor, com força e determinação e energia, muda o mundo. Ok? Então, Matane, fique firme.